Olá pessoal, Shalom, graça e paz a todos. Estou aqui para fazer mais um vídeo para este canal. Antes de eu dar continuidade e prosseguimento, convido você a se inscreva, deixe seu like, seus comentários, compartilhe este vídeo. Hoje eu quero estar aqui comentando respectivamente sobre dois textos bíblicos. Um primeiro texto se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 19 e o versículo 37. E também um texto que se encontra no livro do profeta Zacarias, capítulo 12 e o versículo 10. A questão é a seguinte, existe uma certa dúvida se uma citação que ocorre no texto de João, capítulo 19 e o versículo 37, ele reflete ou não a citação do texto que ocorre no livro do profeta Zacarias, capítulo 12 e o versículo 10. E isto especificamente se tratando daquilo que costumeiramente chamamos de textos originais. O texto grego de João 19:37, ele reflete, ele está vinculado, associado ao texto hebraico massorético, referente ao texto de Zacarias, capítulo 12 e o versículo 10? Sim ou não? Sobre esta questão que eu quero estar compartilhando nesta ocasião com vocês e respondendo esta dúvida que foi aí levantada. Conforme vocês podem observar, nós temos aí na descrição desta imagem o texto grego de João, capítulo 19, versículo 37, aonde ele traz especificamente ali uma citação do trecho extraído de Zacarias, capítulo 12, versículo 10, onde diz: olharão para quem transpassaram. Uma coisa que tem sido motivo de dúvidas é o seguinte, é que este termo que ocorre aí no texto grego, que inclusive está sublinhado, colocado em destaque aí, que é o termo grego rom, que é um pronome relativo, no caso acusativo masculino singular, que normalmente ele é traduzido nas versões bíblicas como aquele. Mas o que nos chama a atenção, que observando de forma mais minuciosa, uma tradução mais literal, conforme temos aí, nós podemos perceber que este termo, dentro de uma tradução literal, ele é traduzido como quem, em vez de aquele. Então daí a citação ficou assim: olharão para quem transpassaram. E o motivo maior da dúvida está envolvido sobre este pronome aí. O que tem levado muitos a entender que esta forma é uma forma extraída na sua totalidade do texto grego da Septuaginta. Uma vez que, como eu já tenho dito aqui de antemão, esta citação deste pronome é normalmente traduzido nas versões bíblicas como aquele. Olharão para aquele que transpassaram. E aí, numa tradução literal, nós temos uma outra proposta de leitura que foge um pouco daquilo que estamos acostumados a ver. Aonde está aí, né? Olharão para quem transpassaram. Agora, a questão que se levanta é a seguinte. Nós temos algo correspondente no texto hebraico massorético de Zacarias, capítulo 12, o versículo 10, que acabe tornando associado a citação do texto hebraico massorético de Zacarias 12:10 ao texto grego do Novo Testamento de João 19:37. É sobre isso que estaremos vendo neste momento. Temos aí na descrição desta imagem o texto de Zacarias, capítulo 12, versículo 10, que traz a seguinte leitura na parte que estamos tratando, que nos diz assim: olharão para mim, a quem transpassaram. Podemos perceber que a palavra sublinhada aí, colocada em destaque, é o pronome relativo
hebraico asher, que numa tradução literal é vertido, é traduzido na seguinte forma, como quem. Sendo assim, podemos notar que a ocorrência deste pronome é quem, que ocorre no texto de João, capítulo 19, o versículo 37, encontra uma citação correspondente no texto hebraico de Zacarias, capítulo 12 e o versículo 10. Então, fazendo aqui uma comparação, um paralelo entre ambos os textos, João 19:37 e Zacarias 12:10, nós encontramos aqui uma certa associação, um vínculo entre ambos os textos. Vale salientar também que a citação feita por João, referente ao texto de Zacarias 12:10, é apenas um trecho, uma pequena parte, no caso desta passagem, e não a citação do versículo inteiro, do seu todo. Sendo assim, eu quero concluir aqui, nesta parte, e dizer que sim, o pronome ocorre tanto no texto hebraico quanto no texto grego. E existe sim um vínculo e uma certa associação entre o texto grego do Novo Testamento e o texto hebraico do Antigo Testamento. Por fim, temos aí na descrição desta imagem ambos os textos, né? O texto grego e o texto hebraico massorético. Eu coloquei aí para que vocês possam ver e que de fato o pronome traduzido de uma forma literal como quem, este pronome relativo, ele está tanto no texto grego quanto no texto hebraico, né? No texto grego você tem a tradução do pronome numa forma literal como quem, e no texto hebraico também, numa tradução literal, você tem ali a tradução do pronome hebraico vertido para o português como quem. Então está aí a descrição desta imagem e você pode comparar ambos os textos. Então, pessoal, o que eu tinha para falar e compartilhar com vocês nesta ocasião, respectivamente, sobre este assunto, é isso, dizer que existe um vínculo e uma associação entre ambos os textos, e basicamente, então, o que eu teria até o momento para comentar de forma objetiva aqui, seria isso. É claro que este assunto é muito mais abrangente, muito mais amplo, mas como o foco era tratar sobre essa questão, se o pronome ocorria de fato em ambos os textos ou não, e se existia uma associação e um vínculo entre ambos. Então eu já deixei aqui o meu parecer, fundamentado naquilo que está proposto em ambos os textos, e o que eu tinha a compartilhar neste momento era isso. Deus abençoe as vossas vidas e até um próximo vídeo.